das coisas visíveis e invisíveis. Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem Bem-vindos para mais um domingo, mais um dia que Deus nos deu para louvarmos, para engrandecermos o seu santo nome. Amém? Convido você a curvar suas cabeças comigo, colocar sua vida diante dele em atitude de gratidão, pedindo que ele fale ao seu coração essa noite e agradecendo por tudo que ele é, por tudo que ele tem feito. Oremos. Pai amado, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Graças te damos. Nós te agradecemos por Cristo Jesus, te agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, pela tua provisão, pelo teu cuidado, pela tua proteção em tudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem sustentado as nossas famílias e tem conduzido a nossa vida em todos os detalhes. E nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Colocamos as nossas vidas diante de Ti nesse momento, pedindo humildemente que o Senhor receba esse culto que só a Ti é devido, Senhor. Fala os nossos corações essa noite e continua nos transformando através da Tua palavra, através da comunhão da nossa igreja, através da nossa vida de oração, que possamos nos fortalecer em relacionamento com Cristo a cada dia. Pedimos isso a Ti e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia lá em Salmos, livro de Salmos, capítulo 127. À medida que você for encontrando, eu peço que você se coloque em pé para fazermos essa leitura. Eu vou ler os 5 versículos e os irmãos acompanhem na Bíblia de vocês aí, por favor. Salmo 127, do 1 ao 5.
A palavra de Deus diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Louvado seja nosso Deus pela sua palavra. Ainda em pé, convido você a erguer sua voz conosco e louvar o nosso grandioso e maravilhoso Deus. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Amém, irmãos. Passaremos agora ao nosso momento de ofertas e dízimos. Quem tiver desejo no coração de contribuir, pode só depositar aqui no gasofilaço. Enquanto cantamos, quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará
angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar e continuaremos louvando ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor
Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje para louvar e engrandecer o teu santo nome. Que tudo que aqui foi feito, que todas as ofertas aqui depositadas possam ser usadas para o engrandecimento do teu reino. Que a palavra que for agora pregada possa conformar e confrontar os nossos corações para que nos tornemos, Pai, cada dia mais parecido com Cristo. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Também queremos aqui desejar feliz Dia das Mães. As mães aqui presentes, as mães da igreja. Esses 2 últimos anos foram anos difíceis para realizar Dia das Mães, né? Às vezes a gente faz umas firulas desse período, mas é muito difícil. Os outros anos, programação Dia das Mães, a gente tinha aqui todas as mães, pelo menos a maioria delas, e fazendo aquele momento, e a gente percebe que esse momento não está sendo muito propício, não é, para festa, mas podemos continuar agradecendo a Deus, e a gente louva e agradece a Deus pela vida das nossas amadas, queridas irmãs. Hoje eu não pude estar com a minha mãe, mas ontem nós pudemos estar juntos. E eu também agradeço a Deus pela mãe, né, que me deu, pela minha esposa, que é mãe do meu filho, e a todas as mães que Deus tem com certeza abençoado, aquelas que já estão a caminho, né? Aliás, as crianças que já estão a caminho, né? Então, a gente agradece e louva a Deus por esse momento tão importante também. Meus amados irmãos, nós ainda, de maneira muito simples ainda, de maneira bem comedida, nós, durante esse período, até 6 de junho, as mensagens aqui, as ênfases que nós aqui trataremos, será no sentido de falar às famílias. Falei aos irmãos sobre a temática, eu acabei não repassando aqui para a Duda, para a gente projetar o tema Famílias que Vencem. E antes da gente dar sequência aqui na mensagem, eu queria só lembrar aos irmãos que esta semana, se os irmãos estão acompanhando lá no WhatsApp da igreja, terça e quinta, nós temos umas ênfases de oração, é para orar em casa mesmo. Você até pode combinar com algum outro irmão, mas mais ou menos lá para as 6 horas da tarde, eu quero convidar os irmãos para lembrar ali da ênfase e ver os motivos pelos quais nós precisamos orar e interceder. Então, eu gostaria, né, de pedir aos amados irmãos que estejam sempre lembrando disso. Sexta-feira, nós iremos realizar uma vigília. Sabemos também que a gente não vai ter aquele montão de gente, mas é importante a gente ter esse tempo com a igreja, poder orar. E alguns irmãos não vão poder estar, outros já estão confirmando participação conosco. E nós que estaremos aqui, aqueles que poderão estar em oração, nós teremos uma tarefa importante, interceder durante a madrugada pela igreja, pelos pedidos gerais que nós teremos aqui. Então é um desafio
e já peço aos irmãos que orem por nós, que nos ajudem em oração, para que possamos, dessa retomada, para que a igreja, os irmãos, possam estar retomando, né, os cultos, a vida espiritual. Também quero lembrar os irmãos que, sem ser esse sábado que vem, a partir do outro, nós iremos realizar o nosso culto itinerante. O irmão Brendo vai estar coordenando e iremos chegar em algumas casas. A gente já recebeu uma relação, uma lista de casas para visitar, para chegar, e queremos poder, né, cultuar com alguns irmãos, passeando aqui em algumas casas. Então, alguns irmãos aqui receberão contato, ou meu, do irmão Brendo, dizendo, olha, tal dia nós iremos aí, tá bom? Vamos passar aí, nós queremos fazer um momento de louvor, de oração e compartilhamento da palavra do Senhor. Um momento culto. E aí, alguns poucos irmãos irão chegar na casa de alguns dos irmãos e ali nós faremos o culto, tá bom? Então, aos irmãos da igreja que chegarão, não se preocupe com o negócio de comida. Não, eu não quero, pastor, que ninguém venha em casa porque eu não tenho o que oferecer. Acho que não é essa a preocupação nossa. Se tiver um copo com água, já está bom. Então, a gente até pediu para o pessoal que vai até a casa que abasteça, né? Que vai já carregado, abastecido. E aí a gente vai passar para que os irmãos não fiquem preocupados, porque tem irmãos que não querem receber porque não tem o que oferecer. E a gente não está com essa preocupação, tá bom? A gente quer ali, principalmente os irmãos que não estão vindo à igreja por conta da pandemia. Então a gente quer ter uma oportunidade, já que eles não podem vir aqui ao culto, o culto vai até eles. Então é essa a ideia de nós estarmos fazendo isso. Tá bom, irmãos? Então, de imediato é isso. Queremos avisar os irmãos. Alguns dos irmãos estarão ouvindo por meio da gravação, que vai ser publicada amanhã, lá no Facebook da igreja. E aí, nesse sentido, pedimos a colaboração e o envolvimento dos irmãos. Amém? Queridos, eu quero convidá-los para a leitura bíblica que se encontra lá em Gênesis, capítulo 45. Leremos do versículo 4 até o versículo 8. Gênesis, capítulo 45, dos versículos 4 a 8. Na medida em que você encontrar, por favor, se coloque em pé, com reverência à palavra do Senhor. E hoje quero falar, sim, sobre as famílias que vencem, sendo bênção na vida de outras pessoas. Eu quero, como os irmãos estão vendo muito bem, eu quero poder falar sobre a vida do José do Egito. Eu vou vaguear por algumas referências, não vou me ater a esta, mas eu quero poder citar. Eu já preguei aqui com os irmãos um outro momento, acho que ano retrasado, sobre José. Falamos sobre alguns aspectos e hoje nós queremos falar dentro dessa relação que ele tem como pessoa, como servo de Deus, e como a sua família, como povo, né, foi vencedor. Deus deu êxito a esse povo, e isso se deu na medida em que este servo de Deus se fez bênção na vida de outras pessoas. Amém? Diz assim o texto. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar
vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Amém? Eu queria pedir ao irmão Erlando que, por favor, meu irmão, nos dirija a Deus em oração. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, não vale a pena você chegar para ler a história de José começando por esse texto aqui. Você não vai entender absolutamente nada sobre a história. É bem verdade que a história de José do Egito, né, este final aqui, este final feliz, que é retratado nesse texto, né, pelo menos inicia o final feliz, ele não é tão bonito como a história dele, que é uma verdadeira novela. A história de José do Egito, eu disse aqui para os irmãos quando eu preguei, falando sobre ele, contei inclusive dizendo que é uma das histórias mais lindas do mundo. Foi esse o tema do meu sermão na ocasião. É uma das histórias, na minha percepção, uma das mais fascinantes da história bíblica. Principalmente por todo o enredo e por todo o sofrimento e angústia, pelos altos e baixos que você percebe, né, pela agonia que se dá na medida que a gente vê de tanto sofrimento na vida de um jovem que desde cedo foi tomado de seu pai para ter uma caminhada de sofrimento, de dor, longe de sua família, passando de livre a escravo, passando, né, de uma pessoa que tinha uma conduta ilibada a ser acusado por algo que não fez, de ser levado a ser prisioneiro e depois a chegar a ser a segunda pessoa mais importante do Egito. Então a história de José do Egito, ela deve ser lida na íntegra. Desde o capítulo 37 de Gênesis, vocês têm que conhecer o desenrolar de toda a história e não temos como não nos emocionar e principalmente poder entender o real propósito, visto que a leitura que fizemos aqui apresentou o real propósito, porque teve que acontecer tudo o que aconteceu na vida de José do Egito, lemos agora. E com base na história de José do Egito, e eu estava até combinando isso com o Brendo, que se nós contarmos mensagens e exposições sobre famílias, nós encontraremos em Gênesis um acervo incrível e importante de histórias, de acertos e de erros, de altos e baixos, de muitos personagens, de muitas figuras aqui e que nos ensina. E a história de José é uma delas. Quarta-feira, por exemplo, nós trouxemos aqui, falamos sobre a história de um outro personagem, falamos a história de Abrão e vimos como um exemplo, um mau exemplo, nos ajuda a entender o propósito de Deus, como nós devemos viver a não seguir o exemplo de Abraão. Meus irmãos, quero falar com base na história de José do Egito, como famílias como a nossa, que simples, comuns, em meio a tantos desafios que nós temos, como as famílias podem vencer os desafios da vida, como as famílias podem caminhar em meio a tantas turbulências, né, agora enfermidades, lutas, provações. Eu quero nesta noite, mostrando através da vida de José do Egito, que para mim, por onde passou foi bênção,
por onde ele caminhou, ele fez a vontade do nosso Deus, procurou ser exemplo íntegro, ser alguém conforme a vontade do Senhor, e em tudo aquilo que fazia, Deus era com ele. Pois bem, meus irmãos, em primeiro lugar, a primeira verdade geral que eu quero aqui citar para os irmãos, com base, inclusive, olhando com uma visão bem ampla, Gênesis capítulo 37, a primeira verdade é, como é que podemos, não é, ter êxito, como ser uma família ou famílias vencedoras em meio a tantos desafios? Primeiro, sendo bênção na família. Sendo bênção na família. Bem, quem logo se debruça no capítulo 37, vai ver como foi o relacionamento difícil de José com seus irmãos. A história nos conta que a postura dos seus irmãos era duvidosa. Tanto é que o seu pai confiava, e segundo aqui alguns cálculos, o pai mandou José ir atrás dos seus irmãos, e esses irmãos estavam a uma distância provável de 26 quilômetros de distância, e Jacó então envia seu filho José para trazer notícias do que os seus irmãos estavam fazendo. A ponto, ao que nos parece no texto, que esses irmãos não faziam questão de estar com José, porque a vida de José era uma vida de integridade, de honestidade. E quando José chega com seus irmãos, e quando ele vê a postura destes, quando ele então os confronta, e suas atitudes, e como eles tramavam contra a vida de José, o que a gente percebe? Que José sempre foi exemplo em casa. Talvez um dos grandes desafios da família contemporânea, em contexto de igreja, é ser exemplo e ser bênção em casa. Eu já disse aqui para os irmãos, se os irmãos querem me conhecer, duas coisas vocês devem fazer: saber como eu sou em casa e perguntar para minha esposa. Quer saber quem é o Erlando? Como é que ele é lá na casa dele? Como é que, pergunta, ei, Maiara, vem cá, como é que é esse homem? Vocês ouvirão muito bem quem é. Por quê, meus irmãos? Porque o primeiro e o início de tudo, de ser bênção em qualquer contexto, é em casa, é no lar, é na família. E José foi esse exemplo, a ponto do próprio pai confiar. Ele mostrou ser bênção primeiramente na vida do pai. Ele era obediente, tanto na presença do pai como na ausência. Aqui fica a palavra aos filhos, no sentido de que, se você quer ser bênção para seus pais, você precisa ser íntegro, honesto, obediente, na ausência e na presença. José foi e viveu assim, ele era fiel ao Senhor. Isso servia de grande testemunho para seu pai, a ponto de seu próprio pai confiar. Às vezes, meus irmãos, queremos ser bênçãos para o mundo, nós queremos ganhar outras pessoas para Cristo, mas a gente não tem esta evidência, essa clareza da vida de Cristo dentro do nosso lar, dentro dos muros da nossa casa, para que as pessoas de fora possam testemunhar se somos ou não bênçãos. Mas isso deve começar, iniciar em nossa casa, em nosso lar. Por isso, José foi obediente como filho. Como filho, foi um grande exemplo. Procurando pela obediência e por sua trajetória, mostra que essa obediência ao pai, esse testemunho diante do pai, era fruto de um excelente relacionamento com o Senhor. Sendo bênção também na família, meus irmãos, na vida também dos nossos irmãos, não somente para os pais, mas eu também posso dizer aqui na vida de qualquer pessoa, mesmo não sendo filho, mas você sendo pai, mas na vida das outras pessoas que estão no seu contexto, a ponto de José ter
esta confiança do Pai, e quando nós vivemos realmente íntegros na presença do Senhor, nós temos autoridade sobre as outras pessoas. A esposa tem autoridade sobre seu marido quando seu marido estiver em pecado, estiver procedendo errado. O marido tem sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, como os filhos também podem ter autoridade sobre os seus pais, sendo eles crentes, e estiverem tropeçando e errando, sim. Eu posso chegar à minha mãe: olha, a senhora não está procedendo corretamente. Olha a sua vida, o seu procedimento, olha a sua atitude. Assim como os próprios pais podem e devem fazer isso muito bem, meus amados irmãos. Tanto é que José, não somente no início da sua caminhada, mas lá no final, ele foi exemplo de integridade, de honestidade, e lá no finalzinho, quando ele concedeu perdão aos seus irmãos, quando estes não mereciam esse perdão. Ele deu grande testemunho, fazendo o que era correto, mas também concedendo a provisão para os seus irmãos quando eles careciam de alimento para levar para casa. Então, meus irmãos, no lar, José foi um grande exemplo. José é uma das expressões do Antigo Testamento como referência e modelo para todos nós. Por isso, às vezes nós ficamos a nos perguntar por que, como famílias, nós vivemos tropeçando, né? Capengando, caindo sempre. Creio eu, meus amados irmãos, sendo bem prático mesmo com os irmãos aqui, precisamos rever os nossos valores espirituais em casa, nos nossos lares, não é? Os maridos, na maneira como você se relaciona com as suas esposas. Não tem como, eu aqui falo, até me colocando nesse bolo todo, nesse conjunto, para que nós, maridos, possamos dar bom testemunho, né, da maneira como nós conduzimos a liderança na nossa casa. Obrigado, irmão. Na maneira como nós tratamos as nossas esposas, cuidamos dela. Cristo amou a igreja, ele disse que entregou, né, a expressão do texto e o que ele fez na cruz, ele entregou a sua própria vida, e nessa relação lá em Efésios mostra que a sua vida, por amor à igreja, mostrou essa relação como um exemplo do que é na família, como o marido deve ser para com a sua esposa. E Cristo nos foi apresentado como exemplo, e os maridos devem dar esse bom testemunho. As esposas devem compreender agora também o seu papel como adjuntora. Entender que o seu papel não é de liderança no lar, que deve ela conduzir, quando os seus maridos não têm essa liderança, conduzir em sabedoria para que seus maridos possam conduzir seus lares na liderança do lar. Os filhos precisam compreender também os seus papéis. Tanto o homem como a mulher compreender o seu papel como pais nessa relação, para que a autoridade, a sua autoridade como pai, permaneça intacta. Porque vivemos um contexto em que os filhos não mais respeitam os seus pais. José é esse exemplo, meus irmãos. E uma das primeiras preocupações de José, quando revê seus irmãos, era com o seu pai. Um grande exemplo. Seja bênção na sua casa, seja bênção no seu lar, seja bênção na sua família. Reveja seus valores, reveja a forma como você tem conduzido a sua vida, reveja a sua vida cristã, se você realmente é um cristão em Cristo Jesus, para que você seja bênção na vida daquelas pessoas que fazem parte do seu lar. José é exemplo. Sejamos exemplo. Em segundo lugar, meus amados irmãos, podemos ser bênção também no trabalho. Tomando por base o capítulo 39 de Gênesis, nós vemos aqui dois aspectos na vida de José. Primeiro, seja sempre servo. José, quando chega no Egito, chega escravo. Quando ele se torna mordomo de Potifar, ele era servo, ele era escravo de Potifar. Mesmo sendo administrador, ele era escravo dele, servia
E a indicação aqui para os irmãos é que, em todo o contexto que estivermos, que sejamos servos, não sejamos rebeldes. Até mesmo no contexto político, da governança, dos governantes, nós temos vários textos que mostram, por mais que os nossos gostos, por mais que a nossa percepção política, que não concordo com o prefeito, governador, presidente da República, não interessa. E coloque seus questionamentos contra esses governantes, sim, questione-os, critique-os, apoie-os, mas vocês devem ser servos e serem submissos a essas pessoas, inclusive aos seus governantes, como as Escrituras nos apresentam. Conforme, dentro da palavra do Senhor, dentro daquilo que o Senhor orienta. Tá bom? Quando se fala governante, há orientações claras quando devemos insurgir, quando devemos obedecer a Deus e não a homens. Nós temos nas Escrituras, que seria um outro sermão. E eu digo aos irmãos, que José teve uma postura servil em todos os momentos de sua vida. E isso foi uma marca incrível, que evidenciou e refletiu com maestria a glória de Deus. Por que ele ganhou a confiança? Por que ele ganhou a confiança de Potifar? Tudo que ele fazia dava certo, prosperava, diz a história. A integridade, a honestidade, o zelo, José fazia da melhor forma possível. Quando José está na prisão, a ele foi confiado, então, as chaves do cárcere. A ele foi dado, então, a chefia sobre os outros presos. Por que ele ganhou essa confiança? Porque livre era servo, preso era servo, sendo escravo de alguém era servo, sendo escravo de outro também. Em todo momento. E essa postura enchia os olhos de ímpios, de outras pessoas, e via que ele refletia a glória de Deus, a ponto do próprio Potifar confiar sua casa. A única coisa que foi vedado foi a esposa. No cárcere, José, então, tinha confiança, tinha a fidelidade de poder refletir aos outros e davam a ele esta tal liberdade, porque a sua vida de procedimento e conduta foi de servidão. No teu contexto de trabalho, no nosso contexto de trabalho, muito mais, como crente, meus irmãos, devemos fazer da melhor forma possível. Como se nós estivéssemos fazendo para o nosso Deus. Meu patrão é ímpio. Meu chefe é um cavalo. Minha chefa é uma ignorante. Não escuta ninguém. Faz isso, aquilo, outro. Meu patrão é assim. Lá na repartição. Meus irmãos, devemos fazer como estivéssemos fazendo para o Senhor. Deus abençoa isso. Deus abençoa isso. Tudo que José fazia, prosperava. José, como é nos apresentado lá no capítulo 39, diz assim: Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Era assim José, pois a sua vida e conduta fazia com que a imagem de Deus, o reflexo da divindade do Senhor fosse uma realidade. E, meus irmãos, quem já trabalhou em locais, você tem muitos outros empregados, que você, mesmo não sendo um chefe, mas quando você trabalhou ao lado de um colega de trabalho que é íntegro, que é correto, que é justo, dava vontade de trabalhar do lado. Eu trabalhei em contextos em que tive oportunidade de trabalhar com muitas pessoas próximas, pessoas que eu não fazia nem questão, pessoas desonestas, pessoas más,
pessoas que, além do aspecto normal, e eram também zombadoras de Deus, mas quando a gente tinha contato com pessoas que eram servas do Senhor, dá vontade de trabalhar do lado. Imagine para um chefe que vê e percebe isso e faz questão de conduzir, mesmo ele não sendo. E olha, meus irmãos, o mundo, os nossos patrões ímpios, sabendo que você é cristão, ele espera que a sua conduta, e às vezes alguns cargos, alguns setores de confiança são dados só pelo fato de você ser cristão. Porque se espera que esse cristão faça o certo, seja íntegro, seja honesto, seja justo. Seja bênção também no trabalho, seja exemplo, seja fiel. José do Egito foi a todos os seus senhores fiel. Não somente ele foi servo, não somente ele se posicionou como escravo, mas ele foi fiel. Ele foi fiel ao seu pai, fora do Egito, no Egito. Ele foi fiel a Potifar na administração dos negócios e também na relação com a esposa do seu senhor. Ele foi fiel ao carcereiro quando se tornou responsável também no cárcere. Foi fiel a Faraó, sendo governador do Egito. Meus irmãos, isso aqui não deveria ser solicitado aos irmãos. Isso deveria ser natural à vida e à postura de todos os crentes. É redundância eu falar assim: meu irmão, seja honesto. Meu irmão, seja fiel. Ei, meu irmão, crente no Senhor, seja justo. Isso é redundância. Parece que a gente está pedindo para ímpio isso. Mas em um contexto em que a gente está vivendo, onde está confuso o processo, a gente tem que ficar lembrando os irmãos, cutucando aos irmãos as nossas responsabilidades espirituais e civis. Qual é a orientação? Olha, meu irmão, quando você for trabalhar, você está iniciando o seu trabalho, meu irmão, seja honesto, tá bom? Tá bom, pastor. Olha, seja... Peraí, mas se espera que seja honesto. Se espera que seja, não é assim? Meus irmãos, e vocês sabem muito bem, em contextos que vocês têm conhecidos, que são crentes, que são evangélicos, que trabalham em determinadas empresas, e que agem, que a postura é pior do que de ímpios. Vocês conhecem pessoas assim, né? Porque, meus irmãos, se faz necessário mais do que nunca relembrar essas questões, relembrar os nossos deveres espirituais e civis. Terceiro, sendo bênção na vida dos outros, meus irmãos, também sendo bênção na vida dos incrédulos. Ah, tá bom, é fácil eu ser bênção na vida da minha família porque é família. Ah, é fácil ser bênção no trabalho porque é o meu ganha-pão. Mas e agora, ser bênção na vida de incrédulos? Como é isso aí? Como é que se dá? Primeira coisa, meus irmãos, os ímpios, por mais que eles não venham a crer em Deus, por mais que eles não venham entregar suas vidas a Cristo, por mais que eles não venham a ser cristãos, mas eles reconhecerão o poder de Deus em nossas vidas. Tanto Potifar, como o carcereiro, e o próprio Faraó, e o próprio lá do Egito, o Faraó do Egito, reconheceram o poder de Deus na vida de José, quando confiaram a ele, porque viram que nele se expressava algo de Deus, algo da divindade, falando conforme a percepção, o olhar, por exemplo, de um faraó, que tinha uma concepção de vários deuses. Talvez ele entendesse o seguinte: esse rapaz aqui, esse José, os deuses o abençoam, os deuses o ajudam, os deuses, né? Então, viram nele, reconheceram nele a manifestação de divindade, de poder de Deus. Ou seja, meus amados irmãos, o Deus de José foi o grande destaque, sim, foi o grande protagonista através do testemunho do filho de Jacó, daquele que em todos os momentos se mostrou fiel ao Senhor
ganhou a confiança dos outros e ele refletia. Não tem como isso não acontecer, meus irmãos, porque quando nós somos fiéis ao Senhor, nós somos bênçãos para os ímpios. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas pessoas que não conhecem a Cristo chegam: irmão, ora por mim aqui. Tive uma experiência dessa no trabalho, a pessoa: ó, Dirley, você que é cristão, eu tenho visto a tua conduta correta, você pode orar por mim? Não te esquece de orar por mim. Ela não quer orar, ela não quer buscar, né, fazer o seu papel religioso, nem ela quer fazer. Mas, de alguma forma, elas veem na vida dos filhos de Deus, evidenciam isso, e, de alguma forma, são abençadas por nós, pela vida que estamos conduzindo, pelo testemunho que estamos levando a essas pessoas. E José fez isso. Por onde passou, meus amados irmãos, Potifar viu que o camarada prosperava nisso, eu vou dar para ele. Ele tem que fazer. José chega com o faraó, né, desvenda o mistério dos sonhos de faraó, volta assim: quem seria a melhor pessoa do que José? É você. É você que tem que administrar o processo aqui dos períodos de vacas magras e depois do período de vacas gordas, período de miséria, período de fartura. É você. Ou seja, os ímpios verão, evidenciarão, na medida em que os filhos de Deus, que desde do lar, desde a família, têm dado esse bom testemunho à semelhança de José. Não devemos aqui esquecer, meus irmãos, quando falamos ser bênção na vida dos incrédulos, não se esqueçam de uma coisa fundamental. Não se esqueçam, lembrem-se da graça comum. O que é a graça comum? Não chove em tempos de muito sol, não chove somente na cabeça dos crentes. Não é? A manifestação do cuidado de Deus também se dá não somente para os seus filhos. A graça comum é essa manifestação dessas benesses do Senhor, em que Ele nos agracia, você como filho de Deus, onde Ele manifesta a sua graça especial, mas também na vida daqueles que não são cristãos, e que de tabela são abençoados por sua causa. Isso é graça comum. A excelente administração de José, lá no comando do Egito, propiciou não somente livramento a Israel. O povo de Israel ia ser extinto se José não estivesse ali como governador. Mas ele não somente livrou da morte o seu povo, mas também o restante do mundo que ia para o Egito e que ouvia falar do nome de José, da administração dele, que no Egito havia estoque de alimentos e que o Egito estava disposto a vender e a negociar com outros povos, porque havia reserva suficiente tanto para o Egito como para o mundo. Ou seja, meus irmãos, quando você serve ao Senhor, quando você é testemunha viva, você também é instrumento dessa graça comum. Você é instrumento comum por quê? Porque a graça comum a todas as pessoas, não somente aos filhos de Deus. Em terceiro lugar, no sentido de ser bênção na vida dos incrédulos, não se esqueçam aqui, eu estou pedindo para vocês lembrarem da graça comum. E eu peço também agora para vocês não esquecerem da instrumentalidade dos ímpios. Não se esqueçam da instrumentalidade dos ímpios. O que é isso, pastor? Já vou explicar para você. Vocês lembram que nós lemos aqui na leitura que fizemos? José falou assim: não foram vocês que me trouxeram para cá. Lembra o que ele falou? Eu podia olhar para a história de José e dizer o seguinte: olha, toda essa desgraça aqui na vida de José, a culpa é dos irmãos. A culpa de José ter ido preso é da mulher de Potifar. A culpa de José ficar esquecido um tempinho lá na cadeia, a culpa daqueles dois que ele foi lá e interpretou os sonhos, e eles esqueceram de José lá, deixaram ele morfando lá um pouquinho lá. Culpa lá de Potifar, que acreditou mais na mulher dele, né,
que tinha caráter duvidoso, não acreditou no seu servo fiel. Poderíamos aqui, meus irmãos, citar e culpar, achar culpados, mas o próprio José disse isso, disse aos seus irmãos, não foram vocês que me trouxeram para cá, mas o Senhor me trouxe para cá. Mas, meus irmãos, mas Deus, Ele faz isso instrumentalizando pessoas. Neste caso, os ímpios. José reconheceu e testemunhou que nem os seus irmãos e nem os demais, Potifar, carcereiro, Faraó, foram os verdadeiros responsáveis pela trajetória e por sua novela. O filho de Israel, José, sabia que todos esses agentes eram apenas instrumentos de Deus em sua caminhada e que o grande responsável, o verdadeiro responsável e o autor era o próprio Deus. Mas Deus instrumentalizou os ímpios. Sim, pastor, Deus usou como instrumento aquela mulher para lhe atacar, lhe assediar sexualmente e depois lhe acusar. E aí ele ser levado a ser preso pelo Potifar. Foi usado sim. Percebam que a trajetória toda se encaixa, todo o processo tem um encaixe perfeito. Foram instrumentos perfeitos na medida do que fizeram para Deus. Para que propósito? Para a conservação e preservação do povo de Deus. Esse foi o objetivo. Em quarto lugar, meus irmãos, além de ser bênção em casa, no trabalho, na vida dos incrédulos, devemos ser bênçãos durante as provações. Será que José foi bênção durante as provações que passou? É por isso que eu amo a história de José, irmãos. Ele nos oferece um leque de possibilidade de poder olhar as Escrituras e ver o que o Senhor fez ali. Não estou falando de interpretações. Eu estou falando de como é dinâmico, apesar de todos esses anos, desse passado, desse texto escrito de Gênesis, mas como ele é dinâmico para as nossas vidas, como ele se aplica ao nosso coração. Sim, José foi bênção durante as suas adversidades. Primeiro, na tentação. Foi bênção durante a tentação. O que ele falou, então, para a mulher de Potifar? Não, eu não posso cometer tamanha maldade contra o meu Senhor. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Ele resistiu à tentação. Ele disse não a esta mulher, melhor, e fugiu dela. E ele foi bênção, isso falando lá no capítulo 39. José não negociou os seus valores, nem os princípios, nem as orientações que recebeu do seu pai, o Senhor. José manteve-se íntegro e fiel durante e diante da tentação. E aqui José, falo, porque muita gente pode somente olhar a tentação somente em Gênesis 39. Sabe aquela tríade do mal que pode se tornar dinheiro, sexo e poder? O José venceu isso. Sexo, mulher, Potifar. Poder, ele subiu ao trono. Tinha nas suas mãos o poder de exterminar seus irmãos. Ele tinha os recursos, mas não se corrompeu com isso. Ele se tornou maior do que Potifar, mas não deixou se corromper, não se permitiu, pois ele resistiu a todas essas tentações. José, meus irmãos, temia Deus, e ele, neste aspecto, sendo bênção nas provações, ele respeitou, e eu citei como um ponto da minha pregação, quando citei, falando sobre a história mais linda do mundo, eu disse que José aqui, ele foi bênção, porque ele respeitou a família dos outros.
Ora, quando ele recebeu o assédio da mulher de Potifar, ele respeitou a família de Potifar. Quando ele disse não à proposta indecente da mulher, quando ele disse não à tentação, não à proposta indecorosa, ele honrou a família, a sua família, a história da sua família, e também uma outra família que uma mulher queria, então, defraudar o seu casamento, e ele disse não. Ou seja, meus irmãos, ser bênção também na aprovação é honrar a nossa família, ser íntegro no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, como também respeitando as outras famílias. Eu, como homem, respeitar as outras mulheres. As esposas, as irmãs, sendo casadas, respeitar os outros. Você, solteiro, respeitar quem é casado, quem tem relacionamentos. E José temia a Deus, honrava ao Senhor, era fiel a Deus, honrava seu patrão, não defraudou absolutamente nada e conseguiu firme, resistindo às propostas e às tentações que lhe apareceram. Seja bênção nas provações também, meus irmãos. Seja bênção, mesmo sofrendo, olhem só, mesmo sofrendo injustiça. Sejam bênçãos. José sofreu injustiça? Você colocou esse camarada aqui dentro de casa e ele veio nos ofender, disse a mulher de Potifar. Ele vai acreditar em quem? Vai acreditar na mulher dele. Não é? Vai acreditar na mulher dele. E os homens aqui fariam a mesma coisa. E ela então o acusa daquilo que ela fez. E ele é colocado preso, sofrendo uma grande injustiça. Não deveria estar ali. Lembram da instrumentalidade dos ímpios? Aquela mulher foi uma ímpia instrumentalizada para pôr José preso. E ele mesmo sofrendo injustiças, honrou a Deus lá na prisão enquanto esteve no cárcere. Meus irmãos, seja qual for a realidade que estejamos, mesmo sofrendo injustiças, que sejamos bênçãos. A gente está vivendo um contexto que as pessoas estão tão buscando ter razão. Nas redes sociais, então, nem se fala. Não, eu tenho que responder porque tenho que mostrar alguma coisa. José é um grande exemplo de que foi bênção em meio às provações. Precisamos de mais vidas como as de José. Que mesmo sofrendo o que sofreu, foi bênção diante de tudo que passou, inclusive na injustiça. Olha o final da sua história, meus irmãos. Deus a tudo responde. Deus tudo faz perfeitamente. E eu quero finalizar aqui com o último ponto. Seja bênção, além de ser bênção, não é? Para a sua família, lá no trabalho, na vida dos incrédulos, nas provações, seja bênção deixando um legado. Seja bênção deixando um legado. José, ele impediu que seu povo fosse extinto, desaparecesse. E o legado de José e ele foi bênção para nós até hoje. Com toda certeza, o maior legado de José, com toda certeza, foi ser instrumento na preservação, para a preservação do seu povo, ante a fome que assolava o mundo durante seu contexto. E a sua humildade, fidelidade, serviço e perseverança. É claro, meus irmãos, eu não vim aqui para enaltecer José. Tudo isso sendo ele sustentado pela divina graça do nosso Deus.
o colocaram como governador do Egito para o mundo. Quero dizer que ser um bom filho hoje o levou a ser governador depois. Quero dizer que ser fiel a Deus hoje, inclusive no trabalho, o levou a ser provedor para todo mundo depois. Quero dizer que ser hoje um bom servo, como ele foi para Potifar, do carcereiro, de Faraó, hoje o levou a ser, e o levará, meus irmãos, você a ser, como foi de José, instrumento para a sua família e para o mundo. Quero dizer que ser íntegro diante de um assédio levou José a ser instrumento santo para o mundo. Quero dizer que perdoar seus irmãos que o fizeram maldade no passado nos serve de grande testemunho para nós hoje, de que é possível perdoar também no nosso contexto, seja lá qual for o pecado praticado contra nós. José deixou um legado e ele foi bênção. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele foi um tipo de Cristo. Porque ele foi a figura do próprio Cristo em Gênesis. Sem dúvidas, aqui está o ponto alto, ponto nevrálgico da palavra. Depois vocês pesquisem no dicionário. Porque José refletiu a imagem de Cristo. Como assim, pastor? Sim, ele foi um tipo de Cristo. José traz consigo as marcas de toda a vida de Cristo. Ele foi rejeitado pelos seus, foi levado a grande sofrimento por causa do seu povo, foi acusado falsamente, foi humilhado e depois exaltado, foi desprezado e abandonado, mas perdoou os que não mereciam perdão. E sabia muito bem que toda a sua vida tinha um propósito e missão. Se isso não espelha a Cristo, simplesmente José foi bênção. Diante de tudo isso que a gente está ouvindo, será que a gente não precisa ser bênção? E tudo começa lá em casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor nos dê da sua misericórdia, tenha misericórdia das nossas vidas. Eu sei que não é fácil, irmãos. Mas este exemplo que eu trouxe a cada um dos irmãos deve nos ajudar a entender tantos outros aspectos da nossa vida, da nossa família. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e que comece lá a tua caminhada de bênção no seu lar, na sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu esposo, para os seus pais. Que Deus te use para ser instrumento dele por onde você passar. Seja no vale, seja nas tranquilidades da vida. Que você seja um José, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Ó Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez compartilhar um pouco da história deste grande servo que nos é relatado nas Escrituras. Que a vida de José do Egito nos inspire, nos mova a viver para a Tua glória, sendo bênção, Senhor, por todo lugar que venhamos a passar. Ó Deus, que seja assim a Tua igreja, que seja assim o Teu povo, pois só assim teremos irmãos, famílias fortes, vencedoras em Cristo Jesus, quando se tornarem bênçãos na vida dos outros, ou para os outros. Sim, Senhor, é isso que eu rogo a Ti e te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que a palavra do Senhor, nosso Deus, ecoe no coração dos irmãos, trazendo o fortalecimento necessário
para a caminhada dos amados irmãos. Amém? Meus queridos, eu quero ainda, o Ministério de Música vai concluir, e enquanto eles chegam, eu não sei se tem alguém que fez aniversário essa semana. Tem alguém que fez aniversário essa semana? O Ronan. Trouxe o bolo, Ronan? Vem aqui, querido, eu quero poder orar por você. O presente está vindo aí em agosto? Outubro. Vamos orar pela vida do Ronan. A gente louva e agradece a vida do Ronan, que passou a caminhar conosco na igreja, está conosco. Isso tem sido maravilhoso, sua presença, juntamente com a Ana, e agora com seu bebê que está a caminho. Já sabe, Ronan? Menino, menina? Ainda vai saber ainda? Ah, tá. Não é gêmeos não, né? O menino sabe. Trigêmeos não sabe, né? Vamos agradecer a vida do Ronan, que completou mais um ano de vida. Senhor Deus, obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome pela vida do Teu servo. Ó Senhor, que o Senhor seja com ele, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dirija os seus passos, ó Deus. Que ele continue, Senhor, sendo exemplar, segundo a Tua boa vontade, como tem sido para conosco, nessa caminhada tão difícil, Senhor. E nós agradecemos a Ti, pois o Teu servo completou mais um ano de vida. Ó Deus, que se multiplique os seus anos e principalmente que ele, na Tua presença, dê bom testemunho para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o Teu nome pela vida do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, quarta-feira, nós teremos culto de oração aqui no templo, tá bom? Culto de oração aqui no templo. E aguardamos, irmãos, para que possamos orar. Venha orar se você puder, tem tempo de estar nesse horário ali. Pastor, não vou estar trabalhando nem estudando. Venha orar, tá bom? Até a quantidade de pessoas também. A pessoa está preocupada, a questão do Covid. E, meus irmãos, o templo, graças a Deus, a gente está podendo ter espaço para poder reunir tranquilamente. Então, é possível. Então, vamos estar juntos. Principalmente, precisamos orar. Muita gente está precisando voltar, não está bem espiritualmente, precisa voltar para os caminhos do Senhor. E vamos orar e vamos estar na presença do nosso Deus. Na quinta-feira passada, eu estava tão cansado, irmãos, tão cansado que eu sempre faço a transmissão lá pelo Facebook. Eu estava tão cansado, estava falando para a Joquebede, que eu esqueci do horário. Quando eu vi, era mais de 8 horas, eu disse, filha, eu esqueci. Passou aqui o horário, eu não tentei. Mas eu espero que nessa quinta-feira a gente possa fazer ali a transmissão e os irmãos que não vêm para o templo possam estar acompanhando ali. Sexta-feira, nossa vigília a partir das 22 horas. Peço aos irmãos que virem para cá, a gente possa estar trazendo uma garrafa de café. Tá bom? Uma garrafa de café, né? Algo para nos ajudar também a manter acordados aqui, né? Então, a bolachinha, Então, a gente precisa desse reforço para ficar em pé, né? Agora, claro, se você vai ficar de jejum, fique à vontade. Mas, eu queria pedir aos irmãos que possam, nesse sentido, trazer para a gente tá juntos aqui durante a noite, estarmos tomando um café, fazendo algumas pausas, tudo bem? E eu peço aos irmãos também, aqueles que podem estar, venham, por favor, venham orar conosco. Alguns irmãos vão participar parte do tempo, porque devido ao trabalho logo cedo. Mas, se você não tiver impedimento, participe conosco. Participe conosco durante toda a noite. Se você puder participar de parte, também participe conosco. Tudo bem? Então, eu convido aos irmãos para que juntos possamos orar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Domingo que vem, o irmão Brendo vai estar transmitindo a mensagem aqui. Nós também receberemos aqui o irmão Pado e a Viane, estarão compartilhando um testemunho. E nós teremos ceia do Senhor. Bom? A ceia do Senhor será realizada. Se puder lembrar os outros irmãos da ceia, para juntos fazermos aqui esse momento importante. Tudo bem?
Joquebede. Boa noite, irmãos. Nós queremos chamar o Book aqui, um instantinho. Nós estaremos orando. O Book e a Thalita já estão aguardando o Natan nos últimos momentos já. E nós queremos orar, agradecendo a Deus desde já pelos cuidados que Ele tem tido com a família, né, toda a gravidez da Thalita. E também queremos entregar para o Book os nossos presentinhos, nossas fraldas, né, com todo carinho, a família, que Deus possa estar abençoando grandemente Natan, né? Olha, nossas fraldas, Deus possa estar abençoando grandemente, Book, olha lá. Os irmãos estiveram participando, né, com o nosso chá de fraldas. Deus abençoe. Nós estaremos orando nesse momento, colocando desde já Book, Thalita, né, que estarão recebendo Natan. Acho que até o final do mês, né, Book? Se Deus quiser, já está naquela expectativa, né, de ver já o Natan. Que os irmãos possam estar também orando por suas vidas. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, queremos te agradecer, ó Deus, porque Tu tens sido um Deus maravilhoso conosco. Em especial, te agradecer pela vida do Natan, Senhor, da Thalita e do Book, que tem passado, Senhor, por estes últimos dias já, Senhor, aguardando o nascimento do seu filho. Que Tu possa estar abençoando Teus servos, ó Deus, e guardando, continuando a guardar, Senhor. Nós cremos que Tu tens cuidado deles, ó Deus, e Te agradecemos por isso. No nome santo de Jesus. Amém. Oi, estaremos encerrando agora com o hino Tu És Fiel, Senhor, do HCC. Convido você a louvar a Deus conosco. E eu e a Thalita agradecemos ao carinho dos irmãos. Amamos muito todos vocês. Essa igreja é muito especial para nós. E nós louvamos a Deus pela vida de todos. A partir de hoje estou tirando licença paternidade. Por algumas semanas os irmãos não me vieram aqui, mas estamos juntos como igreja. Quem quiser ligar, mandar mensagem, fiquem à vontade. Vamos louvar. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e
és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, todas paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Boa noite, Deus abençoe. Os povos escolhidos do Senhor. Somos a semente, sacerdócio real.